O Sol está completamente louco. Durante anos, os cientistas pensaram que nossa estrela entraria em uma fase de repouso, mas o contrário é verdadeiro. A NASA está chocada, pois o Sol está se comportando de maneira totalmente diferente do previsto. O que está por trás disso? E o que significa a ameaça de atividade extrema para nós aqui na Terra? Fiquem até o final para ver imagens espetaculares do Sol. Sejam muito bem-vindos, pessoal. Quem de vocês teve a sorte de ver a aurora boreal no ano passado? Devido ao aumento da atividade solar, ela pôde ser vista muito mais ao sul do que o normal. Escrevam nos comentários. Talvez em breve tenhamos sorte novamente com as auroras polares. Se vocês não quiserem perder nada, então já se inscrevam no canal, assinar não custa nada. Assim vocês nunca mais vão perder nada. Vocês me ajudam muito. Muito obrigado, pessoal. Mas agora vamos falar sobre o Sol. O nosso Sol segue um ciclo de aproximadamente 11 anos. Nesse ritmo, sua atividade oscila entre fases calmas, chamadas de mínimos solares, e fases ativas, chamadas de máximos solares. Durante um máximo solar, vemos claramente mais manchas solares na superfície da nossa estrela. Essas áreas escuras são zonas de intensa atividade magnética e muitas vezes levam a violentas tempestades solares que podem produzir espetaculares auroras boreais na Terra. Aqui vocês me veem tremendo de frio em Tromsø, enquanto admiro as auroras boreais. Recomendo totalmente essa viagem. A não ser que queira tomar uma cerveja, aí você fica pobre na Noruega. Mas o Sol também tem ciclos mais longos, que se estendem por décadas. Entre 1645 e 1715, por exemplo, o Sol passou pelo mínimo de Maunder, uma fase de atividade excepcionalmente baixa. Algo semelhante aconteceu entre 1790 e 1830, durante o mínimo de Dalton. Também no início do século XXI, os astrofísicos observaram uma diminuição constante da atividade solar. Tudo indicava que o Sol entraria novamente em um mínimo solar profundo. Então tudo aconteceu de forma totalmente diferente. A NASA teve que admitir que estava completamente enganada. Um estudo inovador da NASA, publicado recentemente no Astrophysical Journal Letters, mostra que a atividade solar se inverteu de forma totalmente inesperada por volta de 2008. Em vez de ficar mais calmo, o Sol está acordando e se tornando cada vez mais ativo. Jamie Jasinski, do Laboratório de Propulsão a Jato da NASA, resume bem a situação. Todos os sinais indicavam que o Sol entraria em uma fase prolongada de baixa atividade. Portanto, foi uma surpresa ver essa tendência se reverter. O Sol está lentamente acordando. Os pesquisadores chegaram a essa conclusão ao analisar dados de duas missões de heliosfísica da NASA, o Mid-Vogons Composition Explorer e a missão WIND. Ambas as sondas espaciais foram lançadas na década de 90 e, desde então, documentaram meticulosamente o fluxo de plasma e partículas energéticas do Sol para a Terra. Os números falam por si. O ciclo solar atual superou todas as previsões. O pico solar oficial estava previsto para outubro deste ano, mas a atividade está superando todas as expectativas. O número de manchas solares ficou 2 vezes maior do que o previsto durante meses. Em agosto, os cientistas registraram o maior número médio diário de manchas solares em quase 23 anos. Desde 2019, início do ciclo atual, o número médio de manchas é pelo menos 33% maior do que no ciclo anterior. Mas isso não é tudo. Não só o número de manchas solares aumentou, como também o seu tamanho é impressionante. Uma das manchas solares, denominada AR3354, era cerca de 10 vezes maior do que a nossa Terra e formou-se em apenas 48 horas. Essas manchas solares gigantescas estão frequentemente associadas a ejeções de massa coronal particularmente poderosas. Essas CME, como os astrônomos as chamam, são enormes nuvens de partículas carregadas que são lançadas ao espaço e depois se dirigem em direção aos planetas. É especialmente espetacular quando várias dessas CME ocorrem uma após a outra. Os pesquisadores identificaram CME canibais neste ciclo. Nesse caso, uma CME mais rápida ultrapassa uma mais lenta e literalmente a devora. O resultado é uma tempestade ainda mais massiva e energética que se aproxima da Terra. A sonda Parker Solar Probe da NASA voou recentemente através de uma dessas CME canibais e coletou dados valiosos. As medições confirmaram os piores temores. Essas tempestades são de uma intensidade incrível. Se uma supertempestade dessas atingisse a Terra, poderia ter consequências semelhantes ao famoso evento Carrington de 1859.
Naquela época, a tempestade geomagnética foi tão intensa que auroras boreais puderam ser vistas em Havana e Roma. Linhas telegráficas pegaram fogo porque a energia do vento solar era tão alta. Hoje, em nossa civilização dependente da tecnologia, um evento como esse seria ainda mais devastador. Além das CMEs, o ciclo atual também produziu um número recorde de erupções solares. As mais perigosas delas são chamadas de erupções de classe X. Só neste ano já ocorreram 11 mega-erupções desse tipo. O número total de todos os tipos de erupções aumentou de cerca de 400 em 2020 para quase 3.000 este ano. Essas erupções podem causar apagões de rádio, interferir nas comunicações por satélite e deformar a atmosfera terrestre. Os cientistas também observaram estruturas completamente bizarras no Sol durante este ciclo. Uma delas foi apelidada de A Besta, uma gigantesca nuvem de plasma que mudava de forma cerca de 13 vezes maior que a Terra, que pairou sobre a superfície do Sol por horas. Até hoje não há uma explicação realmente convincente para o fenômeno. Além disso, houve um enorme vórtice polar que se formou no polo norte do Sol e durou 8 horas. Todas essas observações mostram que o Sol está mais ativo agora do que em décadas. O que isso significa para nós na Terra? No futuro próximo a médio prazo, veremos mais auroras boreais em regiões que normalmente estão muito distantes do Polo Norte ou do Polo Sul. Mas também há consequências menos agradáveis. O aumento da atividade solar aquece a atmosfera superior da Terra, a termosfera. Isso faz com que ela se expanda, o que se torna um problema para os satélites em órbitas próximas à Terra. O aumento da resistência do ar pode fazer com que eles percam altitude e caiam de volta à Terra. Foi exatamente isso que aconteceu em 2022 com 38 satélites Starlink durante uma tempestade geomagnética. Mas a grande questão é, por que o Sol está agindo de forma tão inesperada? Aqui é onde fica realmente interessante. Novas pesquisas da Parker Solar Probe confirmaram uma teoria de décadas. Erupções solares e ejeções de massa coronal são causadas pela reconexão magnética. Nesse processo, as linhas do campo magnético se rompem e se conectam em novos arranjos, liberando enormes quantidades de energia. Além disso, os cientistas descobriram que o campo magnético do Sol não se forma nas profundezas do seu interior, como se acreditava há muito tempo, mas surpreendentemente perto da superfície, a apenas cerca de 30.000 quilômetros abaixo da superfície. Outra descoberta fascinante diz respeito à rotação diferente do Sol. O Equador gira mais rápido do que os polos, cerca de 24 dias contra 34 dias nos polos. Novas teorias sugerem que ondas sonoras profundas no interior do Sol controlam essa rotação e, portanto, influenciam significativamente a atividade da superfície. Mas a explicação mais interessante para a atual atividade solar é fornecida por um estudo sobre os ciclos solares de longo prazo. Além do conhecido ciclo de 11 anos, existe também o ciclo de Hall, de 22 anos, e o chamado ciclo Centennial Gleisberg, que dura cerca de 80 a 100 anos. Vários estudos dos últimos anos sugerem que esse ciclo de 100 anos acaba de recomeçar. Isso explicaria por que o ciclo anterior foi tão calmo. Ele marcou o fim do ciclo de Gleisberg e agora, com o recomeço, a Terra pode passar por décadas de maior atividade solar. Os pesquisadores acreditam que o pico desse ciclo longo só vai ser atingido daqui a 40 ou 50 anos. A atividade solar pode ser pelo menos 2 vezes mais intensa do que este ano, com o dobro de auroras boreais. Como Jamie Jasinski destaca, as tendências de longo prazo são muito menos previsíveis e algo que ainda não entendemos completamente. Para desvendar esses mistérios, a NASA lançará 3 novas missões nas próximas semanas focadas no clima espacial. A Interstellar Mapping and Acceleration Probe vai estudar o vento solar. O Caruthers Geocorona Observatory vai pesquisar como a camada mais externa da atmosfera da Terra reage à atividade solar. E o SWFOL-1 coletará dados em tempo real sobre o vento solar 24 horas por dia. Os próximos anos prometem não apenas fenômenos celestes espetaculares, mas também descobertas científicas revolucionárias sobre a nossa estrela-mãe. Portanto, fiquem ligados e inscrevam-se agora no canal para não perderem nenhuma dessas fascinantes novidades e não se esqueçam de deixar um like para ajudar a impulsionar o algoritmo do YouTube. E já que estamos falando de descobertas espetaculares, o próximo vídeo é sobre algo pelo menos tão fascinante quanto. No fundo do mar, foi descoberta uma cidade misteriosa com 1000 anos de idade, e o mais incrível, ela pode até conter o túmulo da lendária Cleópatra. Clique agora no vídeo exibido no canto superior direito para saber mais sobre essas sensacionais descobertas arqueológicas. Como sempre, você encontrará outro vídeo emocionante no canto inferior direito. Caso contrário, diria que nos vemos no próximo vídeo. Até mais, pessoal!